Pois é, tá chovendo bastante. Aí. Gente, eu vou contar um pouquinho o que que aconteceu na quarta-feira à noite. Quarta-feira à noite, eu estava ali no Instagram dando uma olhada nas coisas e me apareceu o vídeo do Matheus Ribeiro. E aí ele colocou assim, gente, amanhã eu vou abrir a minha casa para um morada. E eu falei, que raio de morada é esse? E aí ele falou assim, quem quiser vir aqui em casa nesse morada, pode vir. Só escrever morada no direct. E eu escrevi. Não deu 5 minutos, ele respondeu, oi, tudo bem? Meu time vai entrar em contato com você. Eu falei, hã? E aí, no dia seguinte, isso já era umas 10h40 da noite, no dia seguinte de manhã, realmente eu recebi 2 contatos do time dele, falando comigo, perguntando se eu queria ir lá, se realmente eu ia, se estava confirmado. E aí, a Joelma sabe, a Joelma já foi na casa do Matheus, né, Joelma? E aí fui para lá. Fui para lá no final da noite, era 7h30 da noite. Não sabia o que eu ia ver ali, o que eu ia ouvir, quem estaria ali, não sabia de nada. E quando eu cheguei, eu fui junto com o meu genro, e para começar o ambiente não tinha muitas pessoas, mas tinha um pessoal lá tocando violão e tocando um louvor. E assim, um clima bem gostoso, a gente estava ao redor da piscina, na casa dele, e aí o pessoal foi chegando, a gente foi conhecendo as pessoas, né, fui apresentada para eles. E ele começou a reunião fazendo uma coisa que eu queria fazer aqui, que eu achei muito legal, que é a conexão, o network. Então, aqui tem pessoas do Brasil inteiro. Eu sou de São Bernardo. Bianca, você é da onde? São Paulo, São Paulo. Que região? Tatuapé. Tatuapé. Maria Aparecida, você é da onde? Manhuaçu, Minas Gerais, interior de Minas. Olha aí, Minas Gerais. Joelma, da onde você é, de São Paulo? Se você conseguir. Capital. Qual a região? Norte, sul? Sul. Sul. Andréia, da onde que você é? Eu moro na França, em Paris. Tá vendo? Lá do outro lado, do outro continente. Você, Daniel, da onde você é, Daniel? Tomazina, Paraná. Tomazina. E aqui, ó, eu não consigo ver todo mundo. Se cada um puder falar que da onde é, para a gente ver o que é a conexão, né? Selma, da onde você é, Selma? Belém, Pará. Pará. Olha isso. Cada um de um canto do país. De A um Luzia canto é do de mundo. Marabá, do Pará. Ela falou É. aqui no comentário. A Luzia. Então, cada um de um lugar. E a gente pode ter essa conexão tendo um mesmo propósito, um mesmo network. Chegou o Jorge aí, da mesma cidade do Daniel. Né, Daniel? Eu queria saber se alguém aqui pode se apresentar, porque eu vou fazer a mesma coisa que ele fez. Falar quem é, da onde veio e o que faz. Porque essas conexões vai te fazer subir de nível. Pode acontecer o quê? Negócios, ideias. E aí, foi isso que eu vi acontecer ali. Saindo negócios de uma reunião assim que a gente nem estava esperando, que foi decidido assim de repente. Mas uma pessoa. Parcerias, né? Parcerias. Parcerias. Nós estávamos numa reunião há uns meses atrás, eu, Daniel, o Jorge. O Jorge deu uma ideia, o Daniel começou a desenvolver, botou para arrepiar aí. Não melhorou o seu financeiro, Daniel? Melhorou. Então é sobre isso, sabe? É sobre isso, não é nem querer um passar pelo outro, é um dar a mão para o outro e dar uma direção que às vezes a gente nem esperava.
tá? Quem gostaria de se apresentar aqui, falar o que faz e, mais interessante que isso, o que aprendeu este ano, porque janeiro já passou. Quem gostaria aqui de falar primeiro? Fala aí, Jorge. Fala, pessoal, boa tarde. Boa Tudo tarde. bem com vocês? Sou o Jorge Mariano, né? Alguns aqui já me conhecem. Deixa eu ver quem que eu conheço aqui. A Maria Aparecida, o Daniel, né? O Daniel é nosso conterrâneo aqui, a Joelma, a Cleide, quem mais que eu conheço que está aqui? Bom, você tem alguém aí, depois fala aí, que eu não tô lembrando a carinha. Então, É, eu sou Jorge Mariano, sou aqui do Norte Pioneiro do Paraná, né? Uma cidadezinha aqui do Norte Pioneiro. Sou mentorado do Pablo, né, vitalício aí, sou mentorado dele já há 3 anos. Hoje eu sou mentor, né, sou considerado aí um mentor. Sou casado, pai de 2 filhas lindas, né, filha? A Ana Cássia tá aqui do meu lado, a outra filha tá na casa do amigo. Então, pessoal, eu vim aqui de uma família humilde, né, aqui na cidade de Tomazina. Comecei a trabalhar muito cedo aí no escritório de contabilidade, né, trabalhei por 19 anos no escritório de contabilidade. Hoje eu só não sou contador porque eu não fiz faculdade, mas tenho, né, essa habilidade de 19 anos. E ao longo desse percurso eu sempre fui empreendedor, né? Trabalhei no escritório, só que eu sempre fazia algo a mais. O que que era o algo a mais? Sempre fazia um serviço a mais, sempre disposto a aprender mais, né? Eu nunca passei por com nada. Agora mesmo eu tô com a mão suja de graxa, sabe por quê? Furou o pneu da bicicleta e eu mesmo fui arrumar, né? Então, essas habilidades aí que faz a gente ir para um próximo nível, né? Então, se eu for contar toda a minha história aqui, a gente vai ter que fazer aqui, eu acho que uns 30 dias de aula, até mais, né? Porque é muita experiência. Para resumir, eu entrei no escritório ali, né, muito novo, eu entrei lá proibido de relar a mão no computador, eu não podia mexer no computador. E quando eu saí de lá, eu saí como técnico de informática, técnico de telecomunicação, eu saí de lá, eu era o responsável, eu fiquei 1 ano responsável por todo o computador, por toda a rede lá do escritório, né? Tipo, eu entrei, proibido de mexer, aprendi datilografia, né, a escrever ali na máquina de escrever, daí fui pegando as habilidades por curiosidade, comecei a fazer manutenção de computador, hoje eu sou técnico, sou técnico em telecomunicações, né, trabalho com internet fibra, internet rádio, então tem muitas experiências aí. Tive relembrando agora essa semana, né, o meu trabalho de escritório, a minha esposa, ela tá para pegar um serviço ali com o meu cunhado, né, na parte de licitação, daí ajudei ela, né, fui relembrando, sabe, o tempo que eu trabalhava, assim, foi bem bacana. E agora, né, sou mentor, tenho algumas mentorias aí, estou com a mentoria HDR, que é Hábitos da Riqueza, e depois que o Pablo, ele, dentro da mentoria, essa última agora, como é que é o nome mesmo, Marcelo? São tantas? FDS. Tá, FDS, né? Depois que ele falou assim, não, o FDS significa falha do sistema, né? E só que na última aula ele revelou que não é falha do sistema, né? É FDS, Filhos do Senhor. É. Daí você sabe que eu fui ver o HDR, o que significava, né? Além do Hábitos da Riqueza, significa como que é? Hoje, HDR. Hoje, dia de reinar. Então, hoje é o dia de reinar. Cada dia que a gente está ali na mentoria, né? É um dia de reinar, né? Onde eu tenho aprendido muito, né? Com os próprios alunos ali dentro da mentoria. Já lancei outras mentorias. A Marcela estava comigo ali, né? Quando numa live das 4h59 da manhã, onde eu tomei a decisão, né? Eu venci o medo. Eu estava com medo de lançar minha mentoria. Já estava tudo pronto. Nós, Só que eu né? estava com medo de falar assim, ó, eu vou lançar minha mentoria hoje, vou marcar data e vou colocar preço. Onde eu desbloqueei fazendo live, pessoal, fazendo transbordo. Transbordando o simples, né, que a gente vive aí. E o que a gente estudou, né, durante esses anos aí com o Pablo. Então, o que mais que eu queria falar? São O que tantas você coisas. aprendeu esse ano? Esse ano, olha, até
até fevereiro. Porque assim, pessoal, eu passei o ano de 2025, eu tomei várias decisões. Eu decidi ler a Bíblia todos os dias, né? Num ano, ler toda a Bíblia, só que detalhe, em lives. Então, eu fiz 3 lives por dia durante o ano de 2025, sem falhar nenhum dia. Eu corri e caminhei. Foi 95% de corrida e 5% de caminhada. Todos os dias do ano de 2025, sem falhar nenhum dia. Eu fiquei 1 ano sem comer açúcar. Tudo questão de decisão. E tudo isso que eu fiz, pessoal, não foi para falar assim, não, eu posso mais. Mas sim para mostrar para todos vocês, né, que se eu conseguir, qualquer um consegue. Igual a Patrícia, né, Pimentel sempre fala, né, eu tive a oportunidade, né, de iniciar com ela lá na mentoria SPR1, lá no 459, lá atrás, em 2022, e eu vi, assim, o crescimento dela, sempre participei, assim, dos eventos que ela foi, que ela deu palestra, sabe? E ela sempre fala assim, né, que ele é melhor o fim do que o começo, né? A gente está aí no começo, está gatinhando, cada um aí com as suas limitações, cada um com seus desafios, né? E cada um na sua fase, né? Aqui cada um está numa fase. É. E eu já passei algumas fases, só que um detalhe, né? Tudo que eu fiz até agora não vai me levar até lá, então por isso que eu não posso parar. Você tem que estar sempre buscando conhecimento, sempre estar investindo em conhecimento. Lancei as minhas mentorias, que o foco, né, dessas minhas mentorias, de cobrar um valor da mentoria, é eu ter combustível para ir para um próximo nível, né, eu ter recurso para investir. Então, esse ano, o que eu estou fazendo? Eu estou investindo mais. Marcelo, você perguntou assim, o que eu aprendi até no dia 7 de fevereiro? Que se a gente dedicar energia para aquilo que precisa ser feito, a gente consegue. Olha, Tem que ter um objetivo, né? Quantos problemas que eu não resolvi essa semana, eu falei assim, eu preciso acertar o documento do meu carro porque a gente vai viajar. Eu falei assim, eu vou acertar essa semana esse documento, ou eu vou gerar o recurso para resolver isso. Hoje eu fiz um serviço que deu certinho o valor do que eu tenho que pagar desse documento. Então, quando a gente dedica energia, lógico, não é um valor assim, nossa, que monte, né, que valor absurdo. Mas é assim, eu foquei nisso e conquistei, né? Uhum. Então, se a gente focar em algo maior, a gente vai conquistar também. A gente tem que entender que tudo progressivamente, né? Às vezes a gente quer dar um salto muito alto, mas tem que ir progressivo. Uma coisa que eu aprendi é que a gente tem que ir dobrando, né? A gente tem que sempre ir dobrando. Se eu tenho uma meta essa semana, na próxima semana eu falo assim, não, agora eu tenho que dobrar essa meta, né? Então, sempre buscando, né? Quem mais quer falar aqui sobre o que fez? Do que trabalha, quem é, com que trabalha e o que aprendeu esse ano? Obrigado, pessoal. Desculpa aí a demora. Valeu, Jorge, valeu. Você é bravo, meu. Quem mais aqui, fora o Jorge? Vamos fazer a conexão. Depois eu quero dar uma palavra. Falar o que o Matheus falou. Vai lá, Bianca, você faz o quê? Você está aí no escritório? Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Eu estou no consultório ainda. Bom, eu sou a Bianca Nani, sou irmã da Marcela, e ela me convidou essa semana para falar aí na quarta-feira de manhã, né? Eu sou nutricionista, tá? Eu sou nutricionista há 23 anos, nutricionista integrativa, com foco em doenças autoimunes e emagrecimento. E ela me convidou essa semana, e aí eu conheci o pessoal através dessa conexão aí, que todos os dias tem a live, né? Às 7 horas da manhã, e aí eu participei para falar um pouquinho sobre saúde, e sobre o meu trabalho, sobre a conscientização da gente prevenir antes da doença chegar, né? E o meu trabalho, e eu gostei bastante dessa conexão, é muito importante. Eu percebo mesmo que essa troca que vocês fazem, eu não sou da mentoria do Pablo, tá? Mas eu vejo que a Marcela está sempre nos eventos, nos lugares, e isso realmente é um salto alto, assim, sabe? Você está aqui, você vai para lá, porque é muita troca, né?
e experiência, e às vezes vocês estão ali no grupo, e por que não contratar o serviço da pessoa que está ali, que você está conhecendo e está entendendo que está ali no mesma pegada que você. Então, por isso que é uma troca. Então, tem que ser assim, tá indo lá, então eu vou receber aqui. Nunca pode ser, eu estou dando mais e vou receber menos. Não. A troca, ela precisa existir. E isso que é maravilhoso, porque às vezes eu estou precisando, sei lá, estou precisando de uma pessoa para fazer contabilidade para mim. Por que não pego alguém daqui para fazer esse serviço, né? Então, do que procurar uma pessoa aleatória, né, na internet. Então, eu acho bem bacana, assim, fora que a gente tem a mesma crença, né? A gente tem a mesma fé, a gente compartilha da mesma fé, todos que estão aqui creem em Deus, né? Então, isso daí conecta ainda mais a gente. Porque a E gente isso sem falar de religião, porque não importa, é o não cristão, tem religião. o cara é católico, não tem nada a ver, a gente crê Deus. em A Deus, gente né? crê em Deus, em Cristo. Então, a gente está unidos aí e nada melhor do que esse amor compartilhado, esse amor em Cristo, para que a gente possa realmente plantar uma semente na vida do outro e abençoar a vida do outro. Assim como outras pessoas, às vezes você vai ser bênção na vida de alguém aqui, e que não necessariamente essa pessoa vai contratar você, mas de outra forma Deus vai trazer outra pessoa para te contratar, e aí a coisa vai acontecendo, porque é assim que Deus faz, é no invisível, a gente não entende, mas a gente sabe que Deus provê, como o Jorge falou, que Deus proveu quando ele precisou. Assim, a gente tem que ter essa experiência sempre individual com Deus. Mas falando assim de conexão aqui, o que aconteceu comigo essa semana foi muito legal, porque essa live que a gente fez essa semana me deu um empurrão assim, ó, porque eu já fiz mentorias, eu tenho já um conteúdo no Hotmart que já vendi. Eu atendo estagiários aqui no consultório, já tive aí mais de 20 estagiários que se formaram comigo aqui, e por causa dos estagiários eu fiz alguns cursos na plataforma, e aí eu estava assim, eu preciso fazer de novo, eu estava meio borocochô de fazer de novo as mentorias de emagrecimento online, porque às vezes a pessoa não tem condições de pagar uma consulta inteira, mas fazer uma mentoria que tem um valor simbólico, a pessoa consegue fazer. E é online, né? Então ela consegue fazer mais ainda, para cuidar da saúde. E aí eu estava só adiando. E nessa live que teve quarta-feira, uma das pessoas que estavam ali presentes falou assim: por que você não faz um workshop? Eu nunca tinha parado para pensar no workshop. Na verdade, uma época eu pensei, mas eu falei assim, não sei se eu quero isso. E aí, o que aconteceu? Ela me deu um empurrão, porque ela falou, eu quero que você faça um workshop. Aí eu falei, vou ter que fazer? Ela falou que, tipo, ao vivo, assim, ó, me pegou desprevenida, total. O conteúdo eu tenho. O que eu não tinha era vergonha na cara mesmo, tá? Pois é. E boca estruturar. fechada, o Pablo até fala, boca fechada mata pessoas. Porque as pessoas estão carentes de ouvir, por Isso. exemplo, quantas e quantas pessoas não têm problemas de doenças autoimunes? Tem alguém aqui na sala com algum problema de saúde, doença autoimune? Se alguém tiver aqui problema, abre o microfone e fala. É que eu nem sei se as pessoas sabem o que é doença autoimune, né? Tem pessoas que não sabem. Então, dá um exemplo de doença autoimune. Bom, doença autoimune, quando o próprio corpo começa a querer matar tanto as células boas quanto as ruins. Por exemplo, artrite reumatoide, artrose, diverticulite, hipotiroidismo de Hashimoto, espondilite ancolisante, diabetes mellitus. Aí só mais ou menos algumas que eu falei aqui. Tem todas aquelas ites, bursite, rinite, tendinite, tudo que é it é doença autoimune. Então, e aí você tem conhecimento sobre os produtos alimentares que a pessoa pode viver com as doenças, mas viver sem estar com problema de saúde. E aí eu estava adiando para fazer esse workshop, e aí eu vou fazer agora. Já lancei, tem lá a data marcada, já teve gente que já teve compradores, tá? Então,
Agora é fazer. Tem que fazer, mas assim, que bênção, né? Porque acho que era isso que eu estava precisando, mas aquela questão também que o Jorge falou, ai, eu tenho, tá tudo pronto, a minha mentoria tá pronta, mas e o medo, não sei o quê. Eu acho que eu não tinha medo, mas assim, ai, eu vou ter que fazer, e aí eu sei que se não aderir, não tiver adesão, eu vou me frustrar, então a gente fica procrastinando por medo da frustração. É isso, a gente é assim, todo mundo é assim, todo mundo é um pouquinho assim. Lá no Então, fundo, no fundo, e a gente tem que ter coragem, porque a única forma de aí combater o a medo é pergunta ter que, coragem. a pergunta que eu te faço, Bianca, quem é você? Só responde isso, quem é você? Você falou Ai, que você é a nutricionista, né? Só que isso aí é a sua função atual, a sua ocupação, e não a sua identidade. Você não está falando de você, entendeu? Aí que o Matheus Ribeiro entrou na jogada e falou com a gente. Começou a falar depois que cada um se apresentou ali naquele ambiente. Éramos em 50 empresários ali na casa dele. Estávamos todos ao redor da piscina. E aí ele começou a falar, para cada um falar a sua ocupação, quem era a pessoa e o que aprendeu neste ano. Porque o ano tem 12 meses e um já foi, né? Quem que levantou a mão? Fala, Andréia, pode falar. Pode falar, amada. Tá com o microfone Olá, fechado. Tudo bem? abriu? Tudo bem? Abriu. Bom, boa noite para todas Boa e noite. todos, né? Para todos. Bom, eu me chamo Andréa Purinã, eu faço projetos sociais há 35 anos, sou produtora audiovisual há 25 anos, tenho 3 empresas, uma produtora no Rio de Janeiro, uma produtora em Manaus e uma associação cultural há 16 anos em Paris. O meu primeiro filme, eu fiz um curta-metragem em 2005, e um filme de 14 minutos me levou no país que criou o cinema, que é a França. Foi representar o Ano do Brasil na França, a convite do governo, e de 7 dias virou 21 dias, e 21 dias acabou que em 2009 eu fui convidada efetivamente pelo presidente Nicolas Sarkozy com um visto competência e talento para fomentar a economia entre o Brasil e a França. E eu venho fazendo isso há 16 anos, já que moro na França. Mas sempre estou pelo Brasil por conta das minhas empresas e dos projetos que venho desenvolver aqui. No momento eu me encontro no Rio de Janeiro, estou esse ano produzindo 3 longas-metragens para fazer o lançamento. Por conta desses filmes estou aqui. Um deles é a montagem já do Balé Folclórico, que é a direção da Glória Pires. Eu, em 2019, vim ao Brasil para fundar a produtora dela, e ela contratou a minha empresa para ser CEO e projetar a empresa, assim como os filmes. Entreguei 4 longas-metragens em 4 anos, todos premiados, se encontram na Amazon, na Disney Plus. Recebi o meu primeiro longa-metragem que eu produzi para ela, recebi um prêmio em Hollywood. Então, Ai, tem que uma maravilha. trajetória no audiovisual, de reconhecimento do meu trabalho. Em 2023, eu recebi da Universidade da Flórida doutora honoris causa na área do audiovisual, e tem uns 3 anos que eu venho me preparando para transformar o que eu fiz em 35 anos gratuitamente, atendendo tantas pessoas desde os meus 14 anos, em projetos sociais diversos, em comunidade, educação, esporte, idosos, criança, pessoas em estado de rua, pessoas que saem de presídio, mulheres que vivem em prostituição. De tudo isso eu já trabalhei, já cuidei, e eu recebi realmente um chamado para que eu transformasse isso de uma forma agora profissional, para que eu pudesse potencializar o alcance, porque a humanidade estava muito doente. E o motivo pelo qual eu vim fazer cinema foi porque eu vi no cinema
é uma ferramenta de potencializar uma mensagem, de chegar mais rápido ao mundo uma mensagem. Mas ainda assim, a média de se fazer cada filme são 4 anos. Tudo bem que eu acabei entregando para a Glória em 4 anos, 4 filmes, bati um recorde, 16 anos eu fiz em 4. Nossa. Mas também paguei a conta com burnout, né? Que eu mesma me curei de forma natural, porque eu sou indígena, não uso medicamentos de farmácia, só faço tratamentos naturais e me curei sozinha. Graças a Estou Deus. em alto nível de produção sempre. Nunca parei de trabalhar, mesmo com burnout, eu só reduzo um pouco o ritmo, mas nunca parei, porque eu sempre me lembro que a cada 40 segundos alguém está se suicidando, a cada não sei quantos minutos alguém está morrendo, a cada... Eu falo assim, mas por que eu vou ficar aqui parada? Tanta gente morrendo, não dá para eu ficar É, parada. Não é. dá para eu ficar encontrando desculpas e desculpas e desculpas. Então, acaba que eu faço muita coisa, e aí por isso que eu abri essa empresa em Manaus, que ela é voltada mais para a área de formação, mentoria, editora, é onde eu venho me preparando com formações, investindo muitos recursos nisso, em paralelo, enquanto eu produzo todos esses filmes, para que eu pudesse vir lançar as mentorias Uhum. e poder lançar cursos e ajudar pessoas no alcance maior. Eu Andréia, o sempre... legado é bem importante, né? Porque, meu, você tem um baita currículo, mas e o legado? É passar mesmo para as pessoas, é isso aí, o caminho. eu vim passando durante 35 anos, mas de forma gratuita, né? Aham, E a gente sabe que quando você faz dessa forma, você tem resultado, mas o resultado ele não é tão potente quando você estimula as pessoas a pagarem por aquilo que elas uhum, querem conhecer e adquirir, encurtar caminho. Então, eu entendi todos esses códigos, entendi que tinha que ser dessa maneira para potencializar, e eu sou vitalícia, né, no Pablo, legal. e eu acabei indo a São Paulo, porque quando ele fez o chamado para o dia 21, na hora eu entendi, a minha mente falou comigo mesmo, isso é um teste. Se você quer ser uma falha do sistema, não dê desculpa, senão você não será considerado uma falha do sistema se você não estiver lá no dia 21. Não quero desculpa, É, simplesmente me prove que você é. E eu falei, eu vou, eu não tinha tempo, eu não tinha como fazer isso, e me virei, fui, e chegando lá foi incrível porque criaram o grupo, né, do Carona, e eu conheci várias mulheres, que estamos até em um grupo agora, e conseguimos juntar um carro com 5 mulheres para ir, e dentro do carro foi interessante porque a gente foi conversando ali, cada uma com as suas experiências, e aí tinha uma que era CLT, e a gente falou assim, seu último dia de CLT, já era. E cada uma compartilhando um pouco, e tinha uma que já tinha ido 4 vezes no Método IP. Eu nossa, falei, bom, eu nunca fui, mas acho que não vai ser agora, eu não tenho tempo hábil para tudo isso, e eu preciso realmente voltar para o trabalho, tenho que entregar prazos e filmes e tal. Eu tenho 3 longas para lançar esse ano. Para quem entende um pouquinho de cinema, lançar um filme no ano já é uma demanda gigantesca, imagina lançar 3 no mesmo sim, ano. é muita coisa. Ainda É está uma... fazendo mentoria, Andréia? Sim, estou. Meu Deus do É, céu. E aí, eu falei que não iria, só que eu me formei na Jocum, não sei se vocês conhecem, significa sim, Jovens com uma Missão, conheço. Jocum, e Legal. me formei na Jocum, e o primeiro dia de tudo na Jocum é muito sobrenatural, eu acho extraordinário, a Jocum é incrível, porque é, não basta você ter dinheiro e querer se inscrever, você se inscreve, eles oram para saber se você será aceito, aí depois você paga pela formação.
E fiquei feliz porque eu fui aceita, e fiquei feliz porque eu fui aprovada no final, recebi o diploma. Glória a Deus. E lá no primeiro dia de aula, já começa o sobrenatural e a dependência de Deus. E aí você escolhe aonde você vai sentar, ele vai ter sua palavra rema, que vai te seguir. E a minha é Salmos 37:5. E aí, quando o Pablo começa a falar do método IP, ele fala Salmos 37:4. Aí eu já entendi o código. Eu falei, ok, eu tenho que fazer. Minha palavra rema é Salmos 37, então vou ter que fazer o método IP. Glória- Legal, E, muito bom. e acabei indo fazer com as duas meninas. Foi muito incrível, nós éramos 5, só nós 3 que fomos, e foi algo assim sobrenatural, e foi acontecendo, e uma foi conversando com a outra, e eu combinei com elas, eu sou muito prática, eu sou muito de ação, eu resolvo tudo muito rápido, e eu falei, olha, a gente vai ter que fazer uma mentoria, então, se vamos ter que fazer uma mentoria cada uma de nós 3, e Deus uniu nós 3, por que que a gente não monta uma coisa junto às 3? Sim. Uma vai complementar a outra, uma vai dar o suporte para a outra, e vamos dar as mãos e nos potencializar, assim a gente vai muito mais rápido. Com certeza. E aí elas aceitaram, então a gente criou o Código da Mente, e nós já vamos começar agora, a partir do dia 12, toda quinta-feira às 20 horas, live no Instagram, e depois vamos lançar essa mentoria, que vai ser uma mentoria onde a pessoa vai pagar e vai ter 3 mentoras. Que legal, muito bom. Eu achei muito interessante, porque eu adoro potencializar E pessoas e eu achei o máximo poder fazer isso junto com elas e acho isso, incrível. isso através do WhatsApp que a gente se conheceu, né? No, Exato, exato. Eu nunca de tinha visto carona, elas de carona. Eu também conheci e você lá. Foi lá na hora do exato, almoço. exato. E aí eu fui convidada para ser agora capa de uma revista lá em Paris, para contar a minha trajetória de sucesso, porque em 2009 aí eu fui convidada pelo Competência e Talento, depois virou Renome Internacional, já recebi prêmios também na Europa e eles me convidaram para ser a capa e contar essa minha trajetória. E como eu sou muito frenética, gente, eu realmente assim tenho uma velocidade fora do normal. E conversando com ela e analisando a revista, eu falei, tá, eu aceito. Meu empresário que me indicou, eu aceito, tudo bem, você acaba. Mas eu, conversando com ela e vendo a revista, eu falei para ela, olha, eu senti no meu coração de te dar uma mentoria, uma consultoria para te apoiar na sua revista, você aceita? Aí ela, o quê? Claro! Aí eu falei, bom, eu sou produtora, se você vai fazer um evento e eu sou a capa, você vai lançar a revista que eu sou a capa, eu quero te ajudar a potencializar ao máximo esse produto, essa revista, essa edição. Você me convidou e eu vou te retribuir, te fazendo potencializar essa empresa. Uhum. E aí ela foi sendo super moldável e as coisas foram fluindo, fluindo de um jeito que Deus falou para mim, olha, propõe ela ser sócia dela. Eu falei, o quê? Eu nem conheço a mulher, nunca falei com ela. Eu falei, mas como assim? Como é que eu vou ser sócia de alguém que eu nunca vi na minha vida? Pois E é. Deus falou, é isso que eu quero. Aí falei com o meu empresário, falei, olha, liga para ela e propõe que eu quero ser sócia. E aí ele falou, ela aceitou. Eu liguei para ela, eu nem sabia, ela era pastora. Ah, tá vendo E como foi Deus muito faz engraçado essas que ela ficou conexões? também em busca de ter uma resposta de Deus. Bom, e de capa da revista, eu virei dona da revista. Por que que eu estou compartilhando tudo isso com vocês? É, eu comecei minha carreira profissional sendo vendedora em shopping. Sempre fui número 1 em vendas em shopping. Depois fui logo indicada a ser gerente. Fui número 1 como gerente. Depois vim para a área audiovisual, virei empresária desde 2002. Eu sou empresária, tenho 3 empresas. E o que eu quero compartilhar com vocês dessas experiências todas que eu acabei de contar, para mim o mais importante não é o resultado.
é gerar em vocês, de alguma maneira, a potencialidade da nossa identidade. Porque o problema é que hoje em dia nós temos vivido muito abaixo de quem somos, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. A palavra de Deus diz que nós podemos fazer mais do que Cristo fez. Então, por que que a gente ainda não está ressuscitando mortos, fazendo surdo ouvir, cego enxergar, paralítico andar? O porquê que a gente está tão preso e limitado em quem somos, se já sabemos toda a vida, nós somos a imagem de Deus, né? Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, e isso é para todos, não é uma escolha, isso é o fato. Por que que temos tanta dificuldade de responder quem somos? Porque não estamos ainda alinhados na nossa essência, na nossa identidade. Quando a gente consegue se alinhar à essência, à nossa identidade, a gente chega em Deus. Porque o que somos é exatamente isso. Filhos de Deus, a essência de Deus. Né? E podemos todas as coisas. Independente de recursos, de experiência, tudo isso que eu contei aí para vocês resumidamente, porque é bem resumido mesmo, eu não tinha condições para nenhuma dessas coisas. Certamente eu não tinha dinheiro em nenhum momento para fazer todas essas coisas e nada disso me parou. Então, o que eu quero compartilhar hoje é sobre isso, é sobre olhar mais para dentro e agir, simplesmente agir. Entenda que somos instrumentos, então ele vai fazer, ele, o nosso Pai. Andréia, parece até que você estava na casa do Mateus, porque ele nos contou a história de Moisés sob a ótica da liderança. E Moisés, ele nasceu condenado, foi colocado num cesto no rio e salvo pela filha de Faraó. E quem que ele era? Um hebreu. O que que ele fazia? Ele vivia como príncipe do Egito. Só que a confusão começou aqui, né? Ele tinha a função de príncipe, mas a identidade dele estava oculta, porque ele era um hebreu. Quando ele nasceu, ele tentou resolver as coisas na força do braço, e aí o que aconteceu? Matou um egípcio para defender um hebreu. E no dia seguinte, ele foi apartar uma briga dos seus, que era hebreu, né? E e um hebreu virou para ele e falou: quem te constituiu líder sobre nós? O próprio povo dele traiu ele. E aí, que ele fez? Ele fugiu, porque não sabia nem quem ele era. O Mateus, ele trouxe essa história falando sobre identidade para a gente, que foi esse o ponto que ele falou lá na casa dele, sabe? E aí ele falou, a vida de Moisés foi dividida em 40 anos no Egito, primeiro 40 anos na casa de Faraó, 40 anos lá, ele aprendeu a fazer as estratégias, guerra, política, ele aprendeu isso aí no Egito, mas ele não sabia quem ele era, porque o que corria no sangue dele era o sangue de hebreu, e não de um egípcio. E 40 anos depois ele foi para onde? Para o deserto. Teve que parar de fazer todas as coisas grandes para descobrir quem ele era. E é isso, sobre isso que você está falando. Olhar para dentro. Quem sou eu? Ele deixou de ser um príncipe para ser um pastor lá no deserto. Matou o orgulho dele ali. Ele não era mais ninguém ali no deserto, né? Ele só se tornou o libertador quando ele alinhou as coisas. A identidade forjada no deserto, a capacidade técnica do Egito. Foi isso que o Mateus veio falar para a gente lá na casa dele, sobre a vida de Moisés, e ele trouxe isso, essa prospecção para nós, para os dias de hoje. Quem é você? E foi isso que eu perguntei aqui para vocês. Quem é você? O que você faz? O que você aprendeu hoje? Então, quem é a Andréia? Quem é o Jorge? Quem é a Rose? Quem é a Bianca? Você não é a função que você faz. Tem que olhar para dentro. É sobre isso. Exatamente sobre isso. Parecia que você estava lá dentro da casa do Mateus. A minha trajetória, por exemplo, por que eu estou fazendo as vendas no Mercado Livre? Foi o único recurso que eu enxerguei
E eu pedi para o Senhor, eu preciso de um trabalho, Deus. Preciso de um trabalho e eu sei que o caminho é o Mercado Livre porque eu deito, eu penso nesse troço. Eu acordo, eu penso nisso. Eu sei que o caminho é aí, mas eu não sei fazer. Me ensina. E o Senhor me ensinou. E hoje eu estou na posição de ensinar as pessoas esse caminho que eu passei e deu muito certo. Eu comecei lá em 2016. Se eu achasse que eu era só uma vendedora, eu ia dar errado, não ia dar certo, sabe? Então, é exatamente sobre isso, é sobre identidade. Eu tive que olhar para mim, olhar sobre a estratégia de instrutora, para poder colocar as coisas para rodar. Marcela, eu li um livro do Pablo, foi o primeiro, acho que um dos primeiros livros que eu li. Inclusive, eu ganhei quando eu fui a primeira vez que eu fui lá na plataforma, eu ganhei esse livro, certo? E ali no livro tem uma parte que fala assim, que a gente tem que fazer uma grande viagem. Uma viagem para dentro de nós, né? Isso, Para a gente identificar. Ali fala, né? Assim, o convite, ele convida as pessoas, né? Todos nós, para fazer uma grande viagem. Ah, mas uma viagem para onde? Para outro país? Para uma cidade? Não. Para dentro de nós, né? Que fazendo essa viagem a gente vai descobrir tudo o que precisa. Por isso que eu sempre eu a mudança de hábito na minha vida que foi crucial, né, para essa transformação. Começou lá atrás no, no 459, depois nas mentorias do Pablo, entrei SPR1, enfim, foram várias mentorias, hoje eu sou vitalício. E uma chave que foi lá no SPR1 que foi crucial, que foi a chave da decisão, aonde eu falei assim, não, eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso eliminar algo que está me governando, que era a bebida, né? Que eu bebia muito. Capaz, um sábado desse aqui, eu estava no bar bebendo. E eu consegui me livrar disso há 3 anos, né? Que eu entendi que o problema não é beber. Não tem problema nenhum beber. O problema é a gente não ter o governo sobre ela, onde ela me governava. Daí eu inverti a situação, sabe? Daí no SPR1 teve essa chave, que é a chave da decisão. Teve a chave da fonte, né? Que é a gente acessar a fonte. E acessando a fonte, a gente vai entender que todos nós somos rios, né? E é simples, é só a gente observar a natureza. Como que é criado os rios, né? Depende de uma fonte. E ao longo do percurso eu fui entendendo que nós todos somos rios, né? Tem uns que são aquele rio que é estreitinho, de acordo que a gente vai adquirindo conhecimento, vai acessando a palavra, esse rio que somos nós vai sendo ampliado. A gente vai alargar e vai aprofundar. Então, você pode ver esses rios que são rios que são muito grandes, né, e fundos, e são rios que comportam peixes grandes, né, ou seja, frutos grandes. Então, para que a gente possa continuar sendo esse rio, né, esse rio de águas vivas, a gente tem que adquirir conhecimento, buscar entendimento, pedir clareza, né, para Deus, para a gente ir ampliando isso, e com isso a gente vai conquistar, né, frutos, para que a gente possa ajudar outras pessoas, né, que o prosperar não é só para ajudar nós, né, lógico, todos nós precisamos, só que quanto mais próspero a gente for, mais pessoas a gente vai alcançar, mais pessoas a gente vai ajudar, né. sim, Então, com certeza. Alguém mais quer falar aqui sobre quem é você? Expor o que você faz? O pessoal está bem quietinho. A Lindalva estava lá na casa do Matheus, né, Lindalva? Ô, Quiser Marcela, falar? Pode falar. eu desci aqui para o litoral, estou aqui na casa de uns amigos, é o aniversário de um colega de trabalho, né? Por isso que eu não estou falando, estou só ouvindo vocês, tá bom? Tá bom. Eu quero só concluir aqui, assim, o que eu senti de Deus de compartilhar com vocês, é que muitos podem estar pensando agora, né, pelo fato de eu falar, eu sou doutora honoris causa, uma produtora reconhecida internacionalmente, né, 3 empresas, indo para a 4ª empresa agora na Europa, e toda essa trajetória, e isso pode assustar um pouco quem escuta agora. Só que eu quero dizer para vocês como que isso tudo começou, sabe? Porque isso começou quando eu ainda era criança, porque desde a minha infância eu já tinha consciência de quem eu era em Deus.
Eu consegui reconhecer Deus, não a religião. Eu via Deus na essência. Ele era meu amigo, tanto que eu era uma criança que eu não tinha muita amizade com crianças, porque eu já falava e ouvia Deus. Então eu sempre busquei essa intimidade com o Pai. E, e isso me fez entender que nós somos uma trindade, corpo, alma e espírito. O corpo é o que menos importa, porque ele é o que tem menos tempo, ele é o que acaba. Agora, a alma e o espírito, ela é infinita. Então, eu entendi, no auge da minha adolescência, eu queria buscar os frutos do Espírito Santo. Estava jejuando e buscando os frutos. O que eu mais queria no auge da minha adolescência eram os frutos do Espírito Santo. Eu nunca vi um adolescente querer isso. Mas buscar e achareis, quando buscares todo o vosso coração. Então, bater, abrir-se vos á. Eu busquei muito o reino. Eu busquei viver o reino. Eu nunca busquei riqueza, nunca busquei realizações, porque eu só tinha um sonho e um propósito na minha vida. E Deus me deu a vida. Eu estou aqui representando Ele, porque eu sou a imagem e semelhança de Deus. Então eu tenho que viver de forma sobrenatural. As pessoas precisam ver e sentir Deus em mim. Então eu preciso ser ousada, ilimitada. Por que eu vou ter medo da morte se eu sou Deus? Como que eu vou ter limitações? Mas elas acontecem? Acontecem, porque a gente está vivendo aqui uma experiência humana. Então, isso serve para a gente testemunhar dos milagres. Eu, quando fui a primeira vez à França, em 2005, eu tinha sido demitida da Record, junto com o meu marido, e nós tínhamos, imagina assim, um caos total, roubaram o nosso carro, que estava sem seguro. A gente estava investindo nesse primeiro filme, foi todo o dinheiro no filme, a gente estava sem nada. Não tinha nem o que comer, não tinha como pagar o aluguel, condomínio, nada, 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 nada. E vem um convite para ir para a França. Eu falei, nossa, como é que nós vamos? E aí eu compartilhei isso com o meu pastor, ele falou assim, vamos fazer uma exibição do filme aqui na igreja e pedir uma oferta. Explicar que vocês foram convidados para representar o Ano do Brasil na França, estão um convite do governo. E foi tão incrível, assim, o que Deus... Entenda uma coisa, nós não somos pobres. Nós vivemos situações desafiadoras para testemunhar da grandeza de Deus. Então, quando eu vejo que vem um desafio grande, eu falo assim, Senhor, qual é o ensinamento para mim e para o outro? O que cabe a mim fazer que eu não gosto de perder tempo? Vamos, qual é a missão, qual é o exercício? Vamos que eu vou fazer logo para passar dessa etapa, porque eu não quero ficar presa nesse estágio aqui não, quero ir para um outro ensinamento. E aí fizemos a exibição do filme, foi impactante. Era um filme de denúncia contra a chacina da Candelária, e um dos policiais que estavam presentes falou assim, olha, a minha vida se resume antes e depois desse filme, porque eu já matei muitos meninos de rua, mas eu prometo que a partir de hoje eu não mato mais. Esse filme me fez ter consciência do valor da vida e ser mais tolerante. E tinha uma pessoa da igreja que estava fazendo um coach profissional com meu marido, e ela disse assim, olha, Andréia, se a gente conseguir só um bilhete de avião, o Márcio é quem vai, você não vai. Eu disse para ela com muito amor, mas com muita verdade, porque eu sou muito transparente, falei, querida, eu não te dei autonomia para você governar a minha vida. Nem você, nem ninguém pode definir para onde eu vou e aonde eu fico. Aí me ajoelhei e falei, pai, o senhor me leva ou o senhor me deixa? Como é que o senhor vai fazer isso? Porque recurso a gente não tem nem para comer aqui, quem dirá para Paris. E aí Deus me deu uma palavra de Isaías 55, vou te enviar para um país que você não conhece, que tem leite e mel, sem dinheiro você vai comprar. E esse policial federal, quando deu esse testemunho do impacto na vida dele, ele falou assim, eu vou comprar o bilhete de avião da produtora Andréia. Todo mundo regalou o olho. E aí ela falou assim, mas o diretor, ele falou assim, o dinheiro é meu, eu escolho quem eu quero e eu quero enviar para a França, Andréia. Isso
que eu estou compartilhando com vocês, quem precisa saber do que precisamos é quem já está em nós, é quem nos gerou. Porque isso tudo não é para a nossa glória, é para a glória dele. E se você não está vivendo hoje algo que você possa abrir a boca e glorificar a ele, então você está desalinhado da sua identidade. E isso não faz ele ficar satisfeito, porque ele é grande, ele é rico, ele é poderoso. E é nessa identidade que a gente tem que se encaixar e viver. Porque isso é quem somos. E aí, bom, em resumo, isso foi em 2005. A gente foi, era para ficar 7 dias, acabei ficando 21 dias, eu não tinha dinheiro, hein? E Deus proveu. Não vou contar todos os detalhes, é uma história muito gigantesca e profunda de milagres diários. Aí se repete em 2008. Aí agora é um convite definitivo para morar na França. Olha, o que nós tínhamos, eu e meu marido? 2 malas com roupa. O bilhete eu consegui um cartão emprestado com alguém para comprar os bilhetes que eles querem pagar. E consegui com uma amiga que morava lá para me alugar uma suíte, uma mansão que ela morava lá de 5 quartos e tal, que eu ia pagar também quando chegasse. O que eu estava levando para Paris? Uma mala de roupa. André, o que você estava levando de dinheiro? Nada. E chego eu no aeroporto, cheio de fé, cheio de ousadia, intrepidez, que sei quem eu sou. A minha mãe vira para mim do nada, que nada é do nada, fala assim: e aí, minha filha, como é que vai ser lá? Você tá levando quanto? Eu falei: nada. Ela: mas e o táxi? Eu falei: não sei. Ela: você vai chegar no aeroporto e vai ficar lá parado? Eu falei: vou. Ela: isso não é possível. Eu falei: tudo é possível que crer. Aquele que está me enviando vai prover quando eu chegar lá. Se ele não me deu até agora, porque não era para eu ter. Quando chegar lá, ele vai me dar. E se não tiver, eu vou andando do aeroporto até a casa da minha amiga. Vocês estão entendendo o que eu estou contando para vocês? Eu não me limito por nada e nem por ninguém. Aí minha mãe falou: não, calma aí, vamos fazer aqui vamos fazer uma oferta na sua vida. Aí só tinham poucas pessoas no aeroporto, tinha umas 4 pessoas. Fizeram um rateio, bom, deu 40 euros. Cheguei meu marido lá em Paris com 2 malinhas de roupa somente para morar definitivamente, 40 euros. Foi o dinheiro certinho do táxi. Aí chega a irmã dessa minha amiga, eu tinha já recebido ela aqui, ajudado os filhos dela autistas, porque eu também sou especialista em autismo. E aí ela falou, ela segurou na minha mão assim, falou: quando você tiver, você me devolve. Quando eu olhei, 50 euros de oferta. Olha, isso eu estou dizendo para vocês porque eu não sei qual é a dificuldade ou quais são as desculpas que vocês estão dando para vocês. Quais são as limitações e as crenças deste corpo que não significam nada diante da nossa alma e do nosso espírito? Nós temos que governar o corpo, a mente e todo o engano. Eu não sei quais são as desculpas, mas no reino não existe desculpa. Não existe. Tenha a ousadia de dizer: olha, confirma comigo se é para ir. Ok, estou indo, vou fazendo. Entra no mar. Ele vai molhar até teu joelho, mas uma hora ele vai se abrir e você vai passar seco. Mas você vai ter que molhar antes de passar seco. Não tem como. Você tem que ser testado na sua fé, e é diariamente. Diariamente, diariamente. Eu já vivo essa vida todos os dias. Eu faço planejamento, eu tenho planejamento estratégico até 2028, porém, a minha vida é vivida no presente, no agora. Porque eu falo assim: hoje o senhor quer que eu vá aonde? Eu nem imaginei que eu ia estar falando com vocês agora. Estava aqui preparada, estudando, preparando um edital que eu tenho que escrever, que vai encerrar amanhã. Eu tinha que estar lá, preenchendo, escrevendo esse projeto. Mas eu vi um link e Deus falou assim: entra. Que era? Eu não sei nem quem é Mateus, gente. Mas assim, isso para Mateus dizer é para sócio do vocês. Pablo. Ah, Um dos, tá. né? É um dos. Ah, sim, ok, sei quem é então. Sabe, você sabe Isso quem é. tudo para dizer para vocês que se lancem,
Vivam a identidade sem medo, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar até o dia final. É um dia após o outro, é a crer que o maná vai cair do céu para nos alimentar todos os dias. Vai cair o maná, vai cair. E se não cair, faça jejum e glorifique, porque no dia seguinte vai cair em dobro. E é assim a trajetória. Então, é isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu não sei o porquê, só estou em obediência. Talvez seja diretamente para alguém ou para todos, não sei. Que essa semente brote no coração de vocês. E o mais importante que tudo é que a gente viva a nossa essência e que a gente multiplique. Amém, André, amém. Deixa eu te falar uma coisa. Gostei muito da sua história e ela me faz lembrar de Abraão. Você teve essa ousadia, a mesma que Abraão teve, quando Deus chamou ele e falou: sai da tua terra, da tua parentela e vá para casa, para um lugar onde eu vou te mostrar. Nem falou que lugar que era. Ele não questionou. Ele foi. Ele foi. Então, essa ousadia só tem quem conhece a Deus. E o que as pessoas mais precisam para conhecer sua identidade é saber quem você é naquele que te criou. Porque você não é uma pessoa gerada pelo acaso. Você tem um propósito. E quem deu esse propósito, quando você estava ainda no ventre da sua mãe, foi o próprio Deus. Ele que te criou com um propósito. E nós somos, nesse mundo, peregrinos, mas temos um Pai que nos ama e que sabe quem nós somos. Nós estamos buscando a nossa identidade. Eu, por exemplo, desde os 5 anos, é que eu falo: por que será que eu estou viva? Por que eu vivo se um dia eu vou ter que morrer? E eu tinha essa crise de identidade. E só fui conhecer mesmo a Deus quando eu tinha 24 anos, 25 para 26 anos. Então, o ser humano, ele busca essa identidade, mas nem todos ainda encontraram. E quando a gente encontra, a gente sabe muito bem para que a gente está aqui, nesse mundo, e para onde a gente vai. Eu, por exemplo, eu tenho 72 anos. Demorei para conhecer a Deus e o propósito de Deus para a minha vida. Mas hoje eu sei que existe um Deus que cuida de mim, que cuida das minhas filhas, dos meus netos, e Ele me ama. E esse amor faz com que a gente fale do amor dele, porque o amor dele é derramado em nós. E Ele é que nos dá sabedoria e graça e misericórdia, porque a gente erra muito, e muitas coisas a gente errou o caminho, mas a gente sabe que só Ele é o caminho, é a verdade e a vida. E muitas vezes a gente procura em outros lugares, onde não vamos achar. A gente vai ficar perdido. Então, Ele é o caminho, Ele é a verdade. E a verdade não é relativa, ela é absoluta. A verdade não é uma coisa, a verdade é uma pessoa. E nós temos que conhecer essa pessoa. E é o próprio Deus que enviou o Filho dele para se manifestar aqui e falar: olha, eu sou a imagem do meu Pai. Aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quer dizer, você vai passar por aflições, por dificuldades, por lutas, mas se você estiver com Ele, você vai vencer todas elas. E Ele vai te mostrar o caminho, o melhor caminho, aquele caminho excelente que Ele tem para nós. E a vitória, isso é vitória para a nossa vida, né? É isso que eu tenho para falar. Você é uma pessoa vitoriosa, porque você sempre confiou no Senhor. E você não questionou. Você pegou a sua malinha e foi. E Ele vai com você. Aonde você for, Ele é aquele que abre portas
E muitas vezes ele fecha as portas, a gente fala, ai, mas essa porta fechou, mas quando ele abre, ele fecha uma, ele abre uma outra muito mais excelente. Então, confiem no Senhor, confiem no Senhor. É isso que eu tenho para dizer. Amém? Amém. Amém. Alguém mais quer falar alguma coisa? Gente, eu não estava esperando nada disso. Nada, nada, nada disso. Só sei de uma coisa. A Andréia não tinha o mapa completo. Abraão também não. É, Eu também não tenho o mapa completo. Não sei se alguém aqui tem, acredito que não. Mas Deus vai dando o passo a passo, até a gente descobrir aonde a gente deve ir. Começar por dentro de nós é um passo grande, gigantesco. Quem somos nós? Já é um grande passo. E sim. se você não sabe quem você é e para onde você vai, qualquer caminho serve, né? Uhum, Você sabe quem é a verdade, o que que ele tem para você, você pode até passar pelo deserto, mas uma hora você vai sair, porque ele vai te mostrar o caminho, né? Alguém mais? André, você ainda quer falar? Você está com a mão levantada? Oi, pessoal. Meu nome é Carla. Oi, Carla, tudo bem? Tudo jóia? Prazer em conhecê-las aí. A Marcela eu já conheço, a Andréia também. E é um prazer aqui participar dessa reunião com vocês. Eu recebi o convite de última hora, estava trabalhando, falei, eu quero muito participar e não dava, os hóspedes aqui saindo, eu estava fazendo check-out do pessoal, e aí consegui me despedir rapidinho e entrei de última hora, mas já foi muito bom participar com vocês, ouvir aí relatos tão significativos, né? É uma frequência tão gostosa, só de entrar aqui você já sente uma energia boa. Gostei demais, viu? Me mandem mais convites. Carla, eu decidi hoje de manhã, conversando com o Jorge, e aí eu falei assim, eu estou pensando em abrir uma aula secreta para falar o que aconteceu lá na casa do Matheus Ribeiro, que é o sócio do Pablo. E ele falou assim, abre, eu vou te ajudar a divulgar. Por isso que eu decidi abrir, né? E assim, a pergunta que eu fiz no início era, quem é você? O que você faz? E o que você aprendeu esse ano? Porque fevereiro já foi, hoje já é dia 7. Janeiro já foi, fevereiro já é dia 7. O que você aprendeu esse ano? Então, quem é a Carla? O que você faz? E o que você aprendeu esse ano? Para a gente se conhecer aqui. Bom, a Carla, como vocês, é a filha de Deus, né? Somos aí imagem e semelhança do Pai, é assim que eu me apresento hoje. Já vi que muitas de vocês já estão evoluídas, mas a minha trajetória está recomeçando agora, né? Eu vim de um fracasso, então no final do ano eu decidi que a minha vida mudaria, né? Que não seria mais a mesma, e então eu orei, pedi ao Pai que me desse uma luz, que me desse direção, e de repente eu vi um link lá do Pablo. E eu falei, é isso aí, era um curso super baratinho, que chamava 21 dias, era um desafio de 21 dias da mente milionária, acho que mais ou menos, acho que é esse o curso. E aí eu falei, quer saber? Eu sei que eu não estou ainda bem financeiramente, mas esse valor é baixo, eu vou comprar, pelo menos é uma coisa que vai me motivar. E comprei esse curso. E aí já comecei a sentir que as coisas estavam realmente mudando, porque ele mandava um áudio todos os dias, né, te dando ali motivação para você continuar e falando sobre Deus, e isso foi me ajudando muito, porque eu estava no fundo do poço, e no fundo do poço, escuro, você só ouve a sua própria voz, só vê a escuridão. E quando eu tomei essa decisão e eu comecei a buscar mais conhecimento, a buscar realmente ouvir o que Deus queria falar comigo, né? Então, assim, o próprio Pablo fala da gente não idolatrar ninguém, da gente não olhar para ele como um ídolo, mas que você modele várias pessoas, que você busque conhecimento em várias áreas, e isso foi bem bacana. Então, eu comecei a fazer isso, e vi a minha vida começar a florescer de novo. Então, a Carla fracassou em várias áreas,
mas em tão pouco tempo, né, depois dessa minha decisão, porque eu trabalho na área de hospedagem e eu estava totalmente parada, eu não fazia nada, eu estava imobilizada. E aí eu retomei com tudo. De janeiro para cá, eu já peguei 3 casas, eu já estou fazendo locações para grupos, já criei novos modelos de trabalho, então eu já estou recebendo grupos. Essa madrugada eu recebi 38 pessoas aqui numa casa, Olha, tive glória que a Deus. lidar com desafios de falta de água e tudo se resolveu, foi perfeito. Então, assim, você acaba vendo que as adversidades da vida, que tanto te coloca para baixo, não tem nada a ver com quem você é. Então, quando você volta a assumir a sua identidade, quem você é, né, diante de Deus, né, aí eu penso, eu sou filha de Deus. Se eu sou filha de Deus, se Deus é dono do ouro e da prata, por que eu estou nessa situação, sabe? Então, eu joguei a toalha assim e falei, não, agora eu vou voltar a brilhar, voltar a confiar em mim, tudo isso, logicamente, estando primeiro conectada com Deus. Então, assim, de manhã eu acordo todos os dias e conecto o meu espírito com Deus. Tudo que vocês vão ensinando, porque eu aprendo muito com cada um de vocês, né? Então, tudo que eu vejo de instrução que possa me fazer crescer, eu estou fazendo, e estou vendo meu crescimento, assim, gigantesco. Comprei, posteriormente, esse curso baratinho, eu comprei o FDS, né? Ainda estou analisando se realmente é o curso que eu preciso, mas como eu entreguei nas mãos de Deus, eu estou seguindo com ele, né? Eu queria mesmo fazer o IP, né? O método IP, mas eu não consegui ainda, né? Não tive condições ainda de fazê-lo, mas futuramente pretendo fazer. Eu acho que as minhas questões de bloqueios que eu tenho, que eu tinha, na verdade, né? Eu já vou falar assim para me livrar deles. Exatamente. Então, a questão do bloqueio com o pai, eu não tive pai, e por isso, muitas vezes, eu já tive empresas e já faturei mais de 200 mil por mês e perdi tudo, eu perco tudo, sabe? Então, eu perdia, né? Agora eu não vou perder mais. Então, eu estou nessa vibe agora de seguir, de continuar, e agora eu não vou perder mais, porque eu coloquei em Deus, né? Em uma das minhas orações, eu falei, Senhor, em todos os momentos difíceis, eu fracassei porque eu pensava que eu não tinha a segurança que o meu pai não me deu, mas hoje eu coloco em ti essa segurança. Então, todos os dias eu vou acordar e vou pensar, não, você é o meu pai, e é em ti que eu vou confiar, e é em ti que eu vou e é contigo que eu vou vencer. E as coisas estão fluindo, viu? As coisas estão, graças a Deus, estão Glória a crescendo, Deus. assim, em tão Glória pouco a Deus. tempo. Carla, se você for no IP esse ano, você me chama que eu vou com você. Porque o IP que eu fiz no início do ano, que foi o 166, o último que teve aqui no Brasil, ele dá acesso a todos os IPs. Eu sei, Eu não né? vou no IP de Orlando, mas o do Brasil eu vou. Eu sei, eu queria muito fazer, inclusive Se der. eu fui naquele FDS de Barueri, eu fui com a Andréia, com a Joyce, que não está na reunião, mas a Andréia foi com a gente, a Andréia conheceu um pouquinho assim da minha história, mas assim, não dá, ainda não deu para fazer, mas uma hora vai acontecer. Vai Né? acontecer. Mas assim, com toda a bagagem que eu estou adquirindo, com todas as instruções que eu estou tendo, eu já me sinto vencedora. Eu já Mas estou, você é. já estou Você se bem. sente porque você é. Você é. Olha que curioso, gente. Eu fui conhecer a Carla em Barueri. E por um acaso a gente descobriu que somos da mesma igreja. E frequentamos, mais do que isso, o mesmo culto, porque são 4 cultos da nossa igreja, porque ela é muito grande, não comporta todos os membros. Então, tem 2 cultos de manhã e 2 à noite, pois a gente frequenta o mesmo. Sim, Olha como Deus faz, vai cercando, né, Carla? Vai cercando. isso Mas mesmo. quando você precisar, você pode ligar, bater um telefone e a gente conversa. Tá Sim, bom? sim. Alguém mais quer falar?
Alguém mais quer abrir o microfone e falar um pouquinho quem é, ou deixar um arroba do Instagram? Gente, é mais pela ambiência mesmo, sabe? É a conexão. O deserto acontece para todos, mas há uma saída. Há um Deus acima de todas as coisas que zela por cada um aqui. Você não é só um número, você é um filho. O Senhor não trata você como um número, Ele trata você como um filho amado, cuidado, um filho que Ele zela, que Ele quer o carinho, o amor seu, e Ele também o ama, a cada um aqui. A cada um aqui. E Ele tem o melhor para nós. Basta a gente, às vezes, parar um pouco e tentar ouvir a voz dele. Porque a gente fala muito. Pede, 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 pede. E quando que você para ouvir o que ele tem para você? Para ouvir a instrução para onde é para ir? Tem que parar um pouco, às vezes, para ouvir a voz do nosso Criador, né? Pode falar, Cleide. Primeiramente, boa tarde a vocês. Boa tarde. Vou falar um pouquinho, não sou muito de falar nas lives, mas vou falar um pouquinho com vocês. Eu sou técnica de enfermagem, sou mãe de 3 filhas, 2 netos, e já faz 30 anos que eu estou na minha área de enfermagem. E já estou quase saindo do CLT. E daí, saindo de lá, a minha preocupação, talvez vocês até possam me ajudar, é ficar parada. Eu quero fazer alguma coisa. Aí, estou fazendo vários cursos, estou fazendo o FDS, estou participando com o Jorge, né, Jorge? Toda manhã, estou aprendendo muito com ele ali também. A Marcela também eu sigo. E eu vou seguir vocês aqui para mim ter noção do que eu vou poder fazer alguma coisa. É isso que eu gostaria de pedir ajuda para vocês, uma ideia. Porque eu vou fazer 62 anos. Não posso ficar parada, né? Senão eu paro no tempo. O seu conhecimento é muito grande na área da saúde. Cadê os cursos, o workshop, para você dividir a sua experiência para quem acabou de se formar? Tem que lançar, você tem conhecimento. Lançar aqui, ó, com um valor nem que seja R$ 37,90. Você encheu 10 pessoas em 2 horas, já é R$ 370 em 2 horas, sua, para você trabalhar de casa. Monetizando o seu conhecimento. Sim, sim. É uma ideia. Para você trabalhar de casa, né? Sim, fazer uma live, né? Eu vou estudando, assim, o que eu vou falar. Olha, a gente vai Você aprender... tem que se organizar. Pede para o chat. Uma das mentorias que eu fiz, que me ajudou muito e me enriqueceu demais, foi, se a gente tem o chat para usar, por que a gente usa o gratuito? A gente tem que pagar essas IAs, pega um plano, paga R$ 100 por mês, e tudo que você tem de dúvida, você vai falar para ele. Você vai lá e fala assim, olha, eu quero fazer um curso de 2 horas sobre o assunto tal, a minha experiência é essa, você vai falar, que é no áudio, para o chat. Qual ideia você me dá? Ele vai te dar uma resposta. Você vai ler, isso daqui eu gostei, isso daqui eu não gostei. Aí você vai falar, me separa em ordem, me organiza em ordem. Você vai lá e vai organizar. E aí você vai afunilando para o teu perfil. Mas dá muito certo, porque ele te dá várias dicas do tópicos que você pode programar. E aí, enfermagem, tem vários tópicos. E aí você divide em partes. Você vende cada mentoria. Você tem uma especialidade, Cleide? Eu tenho do trabalho. Excelente. Sim, é técnica de enfermagem do trabalho para trabalhar em firmas. Sim, eu sei. Então você sabe quais são. Então você sabe Minha irmã quais são as é dificuldades enfermeira que a também, eu pessoa... sei como que é, técnica de enfermagem do trabalho. Você pode fazer algo nesse sentido, né?
monetiza o seu conhecimento, aquilo que você faz, na real, para ensinar técnicos que estão dando início, que não tem expertise, né? Tem muita coisa que você aprende na prática mesmo, mas é difícil passar assim numa sala de aula, mas você tem o conhecimento, você consegue passar por mentoria, né? Tem que estruturar isso. Muito Sim. bom. Muito obrigada, hein? De nada. Estamos aí, o que você precisar. Tudo bem. Obrigado mesmo. Alguém mais quer falar? É sobre isso, gente, sobre identidade. Quem sou eu, né? Criativo, líder, filho de Deus, determinado. Isso é uma coisa, quem é você? E o que eu faço? Não tem nada a ver. Eu não sou o que eu faço. O que eu faço? Por exemplo, eu vendo no Mercado Livre. Eu sou nutricionista, eu sou contador, eu sou enfermeiro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não dá para misturar as duas coisas, né? Então, você está no deserto, vai passar. Você não está no deserto também, cuidado, também pode passar. Nenhuma fase é eterna. É sobre isso, mas a gente está aqui um para apoiar o outro, né? Gente, já tem mais de 1 hora que a gente está aqui, quase 1 hora e meia. Gratidão por cada um aqui. E eu queria finalizar esse momento, queria pedir para alguém fazer uma oração. Alguém que Quero sentiu deixar um no texto para coração. todos, um texto que diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O nosso Pai, Ele quer que a gente o busque, né? Busque o objetivo que Ele tem para nós, que é o melhor. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu quero abençoar a vida de cada um. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar os meus irmãos que estão aqui. Que o Senhor esteja dando a direção, derramando a tua luz e mostrando o caminho que o Senhor tem para cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fala, Mairã. Amém. E aí, querida? Olá, querida, tudo bem? Boa tarde. Boa Primeiro, tarde. quero agradecer o convite. E eu não confirmei, porque hoje está iniciando as células e era bem no horário da célula. Ui, meu Deus do E céu. aí eu falei, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Eu vou na célula, eu dou um toque para a Marcela. E aí, de repente, eu estava numa indecisão, eu tomei uma decisão, sabe? E foi justamente nesse horário. Então, acabou não dando indo para a célula. Eu falei assim, então eu vou ver qual que é da Marcela. O que é isso? Eu quero saber do que é isso. Então, prazer, meu nome é Mairã. Conhecer a Marcela também pela nossa igreja. Primeiramente, as nossas filhas que são amigas, né? E foi um prazer conhecer a Marcela. E eu estou, assim, naquele deserto de transição de tudo, sabe, gente? Então, ao longo dos anos, a nossa trajetória, ela vai, nossas fases de vida vai fazendo as experiências, acumulando mais experiências do que tudo, né? E gostei muito do que a Andrea falou e do que a Rosemary falou também, né? Assim, nós somos a semelhança do Pai. Então, nos piores momentos e também nos melhores momentos, Deus tem sido presente fielmente na minha vida. E, embora a gente esteja no deserto, a gente sabe que vai conseguir, porque o Pai está do nosso lado. Então, não há nada que nós não consigamos fazer, né? Demora um pouco, como a Carla falou também. Eu estou nesse momento de fazer uma transição de carreira, migrar, olhar para esse universo novo do e-commerce, e quando eu vi a Marcela, eu tenho muita vontade, assim, falar, será que eu consigo, assim, nós da terceira idade, né, eu tenho 52 anos, não tenho aquela habilidade na internet. Vai E eu falava, conseguir, Senhor, sim. será que eu sou capaz de fazer isso? Eu consigo desenvolver, eu consigo dar conta? Porque às vezes assim eu peço para minha filha me ajudar em coisas tão simples. E aí os filhos, né? Ai, mãe, não tem aquela paciência. Eu falei assim, não, mas eu vou aprender, eu vou aprender. E quando ela falou que trabalhava...
Ajudou hoje, porque eu também não entendo nada. Quando a Marcela falou que trabalhava com o Mercado Livre, é uma pessoa tão próxima, assim, eu falei, nossa, eu me enchi de alegria, aí eu falei, Márcia, me ensina, pelo amor de Deus, é viável, é verdade, não é golpe, a gente consegue dar um retorno para o cliente, como que é? Na realidade, eu ainda não consegui entender, e porque ainda não conseguiu, ela tem um curso, né, mas eu ainda não consegui fazer esse curso, mas eu estou nessa transição, mas a minha experiência né, eu sou formada em técnico de contabilidade, trabalhei bastante tempo em empresas na área de conta pagar e receber, com recurso humano, mas nada superior, tudo técnico. E depois de um casamento, eu fui morar no Japão. Então, eu morei 12 anos no Japão, com o objetivo de ficar 5 anos e retornar para o Brasil para abrir um negócio no ramo de hotelaria, de hospedagem também, como a Renata, mas assim, numa coisa que hoje está mais focada, assim, que é no interior, para descanso e tal. E acabou que quando nós conseguimos fazer isso e nós retornamos ao Brasil, a gente já não se enxergava mais aqui nesse país. O choque cultural foi tão grande que assim, a gente achou que nós queríamos ficar mais tempo lá no Japão, né? E nisso, tudo que aconteceu, isso durou 12 anos. Então, acabou também que o nosso casamento findou, né? Nós ficamos casados 7 anos e depois não foi para frente essa união, e eu ainda não tinha me realizado a minha vida familiar, eu gosto muito de casa, eu gosto de receber os amigos em casa, bastante caseira, e eu queria ter 3 filhos. E eu já estava assim na beira dos 30 e poucos anos, meu plano, assim, eu sempre fiz aquele plano, que seguia aquela meta, era o meu compromisso com Deus. Eu falei, Senhor, se o Senhor me trouxe aqui, eu não vou te decepcionar, eu vou cumprir tudo que eu prometi ao Senhor, porque o Senhor é fiel, assim como o Senhor está cuidando de mim, eu vou cuidar de tudo que eu lhe prometi, como sua filha obediente, como obediência ao Senhor. E Deus me protegeu nesses 12 anos do Japão, que eu tinha medo de ficar doente lá. Porque lá, assim, você não é igual aqui no Brasil, que você fica doente, a vizinha vem em casa, tem um hospital público. Não, era assim, sozinha. E eu era muito medrosa, gente, medrosa. E como eu lembro, como eu tenho, assim, Deus ali do meu lado, me impulsionando e sempre falando assim, você vai vencer. E a minha frase no Japão era, o Japão não vai me vencer, eu vou vencer esse país, eu vou vencer esse país, eu vou conseguir. Deus vai tirar de mim toda a vaidade de adquirir aquelas coisas maravilhosas, porque a gente trabalhando lá, a gente ganha muito bem, e Deus vai cortar, porque senão eu não vou conseguir meu objetivo da minha casa própria, do meu negócio no Brasil, né? Então, eu fiz esse compromisso com Deus, e Deus foi tirando isso do meu coração, e eu fui para o Japão com 23 anos, era uma menina cheia de sonhos, mas eu tinha feito um propósito que se Deus me desse uma oportunidade de eu revolucionar minha vida de casa financeira, eu ia cumprir com ele. Então, isso me fez atingir os objetivos no meu retorno, no meu regresso ao Brasil, né? Isso é uma história muito complexa, de muitas coisas, idas e vida, mas é só um pequeno relato aqui para vocês me conhecerem. E eu sou uma pessoa, assim, eu sou baiana, vim para São Paulo quando eu tinha 12 anos, e a minha família era aquela família lá na Bahia, né, que todo mundo acolhe todo mundo, então a gente era muito próspera de receber muitas pessoas, e eu era muito comunicativa, risonha, e o japonês tem aquele jeitinho, assim, mais contido, mas, assim, eu puxava conversa, eu queria fazer amizade com eles, eu queria aprender a língua, né, e a gente chega lá sem vergonha na cara, que a gente realmente tem que deixar a vergonha de lado, se quiser sobreviver num lugar que não é o seu ambiente. E, assim, eu fiz amizades com uma japonesa,
eu fiz amizade com uma filipina e fiz uma amizade com uma moça do Vietnã. Eram minhas amigas. E através dela, com a paciência e o amor dessas meninas, eu fui aprendendo falar o japonês. Mas aqui no Brasil, eu tive uma sogra maravilhosa. Ela me ensinou a ler e escrever katakana e hiragana, então eu já cheguei lá meio que alfabetizada, sabe? Oh. Já sabia falar sim, um pouquinho, problemas, assim, coisinhas de casa. Então eu ia no mercado, não ficava tão perdida, mas também eu não sabia desenrolar aquela conversa e tal, né? Mas pelo menos eu era alfabetizada, sabia ler. E isso me proporcionou o quê? Quando eu chegava na fábrica, eu tinha uma vantagem. Eu é brasileira pura, eu não tenho descendência. Então, quando eu abria a boca para falar assim, bom dia em japonês, obrigado, essas coisas, escrevia meu nome em katakana, eu me achava, né? Então, o japonês arregalava o olho e falava assim, nossa, que menina esforçada. E ela não tem sangue japonês, ela é brasileira, pura. Perguntava até se eu não era americana, porque eles não achavam que tinha brasileira branca. Achava que era, né, era assim, um país bem tupiniquim. Então, eu fui desmistificando isso, porque eu fui mais para o interior do Japão. Eu não fiquei lá no centro, onde tem o volume de gaidins, né, de estrangeiro. Eu fui mais para o interior, lá onde o pessoal planta arroz, sabe? Então, lá, o pessoal não tinha tanto acesso a tantas informações como tem hoje, porque isso também, gente, foi muito tempo atrás. E retornando aqui, só para fechar esse ciclo, eu tive muita dificuldade de começar aqui minha vida no Brasil. Eu fiquei 3 anos perdida, sem saber o que fazer, né? De negócio, de tudo. A minha tia tinha salão de cabeleireiro, então eu trabalhei com ela uma época. Eu falei assim, bom, o meu objetivo aqui é ser dona de casa, ser mãe, eu vou fazer esse cursinho de cabeleireiro, porque eu quero ter uma portinha ali, mas eu quero poder fechar e levar minha filha na escola. A minha dedicação era esse tempo. Então, eu estudei bastante, trabalhei bastante. Na época de abrir o salão, minha prima me chamou para uma aventura nos Estados Unidos. E eu perdi daqui, eu falei assim, eu vou. Nessa de ir para os Estados Unidos, a minha filha nasceu lá. Porque quando eu estava no Japão e fui visitar essa minha prima, que nós fomos a mesma época, eu fui para o Japão, ela foi para os Estados Unidos, eu sempre quis ir para os Estados Unidos. Eu visitando ela, eu cheguei naquele lugar, eu falei, gente, aquele lugar me absorveu, aquilo assim, parece que eu estava em casa. E eu falei com Deus, eu falei, Senhor, como é maravilhoso, olha, depois de tantos anos, o Senhor me trouxe aqui no lugar onde eu sempre sonhei morar, sempre sonhei viver. Falei, Senhor, mas assim, como eu posso vir para cá legalmente, né? Mas já pensou se um dia eu pudesse, a minha filha nascer nesse país de oportunidade, nesse país livre, nesse país que a gente, independente da profissão ou não, a gente consegue viver com dignidade, a gente consegue o sonho da casa própria, a gente consegue o carro bom, sabe? Sem as mazelas do nosso país, do Brasil. E anos depois, vem essa oportunidade, ela me chama para ir lá, para ajudá-la, e tem a possibilidade da minha filha nascer lá. Então, olha como a mão de Deus, num pedido feito em 2003, isso se realizou em 2011, com o nascimento de lá. Era tanto a minha obediência ao Senhor, sabe? E hoje, com isso, a minha filha tem uma oportunidade para ela aberta para transformar a vida dela e dos filhos dela. Então, tudo isso, gente, eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor, ele vem cuidando em todos os detalhes. Então, por mais que eu esteja no deserto, eu sei que isso é passageiro, e uma hora eu vou me reconectar e vou achar de novo a minha identidade para eu fazer essa transição agora nessa idade e viver tranquilo, viver com, sabe, aquela paz do Senhor? Então, é esse o momento que eu estou passando agora. Eu não estou entendendo muito bem o que vocês estão falando aí, até anotei aqui de FDS, de IPI, não estou entendendo nada dos cursos. Eu sei que o Pablo Marçal tem esses cursos, mas eu não estou sabendo o que é, não estou conseguindo identificar,
mas eu vou aprender e eu vou virar essa chave aí minha, porque eu sei que Deus me capacita a todo instante. E eu sou uma pessoa que eu gosto de falar. Eu gosto de falar, gente. Eu gosto de contar das experiências da minha vida, de como eu superei tantos obstáculos e hoje eu sou assim uma sobrevivente, graças à bondade e à misericórdia do Senhor. Tá bom? Graças a Deus. Vou Graças a parar por Deus. aqui, que deve estar querendo encerrar, né, Marcela? Mairã, vai dar certo, já deu certo. O Senhor está na frente de tudo, tá? Vamos pegar na tua mão e bora para cima desse Mercado Livre para vender. Obrigada, querida. A Obrigada a todos gente, vocês. vou te colocar lá no grupo você tá lá no grupo, né, do Vendendo Mercado Livre? Eu acho que eu estou sim. Tá, né? Uhum. Eu vou marcar um dia pra gente ir lá na 25. Eu pensei de ir na semana que eu ia hoje, só que meu carro quebrou. Uhum. E aí não tenho como ir. Semana que vem é feriado, provavelmente a gente vai marcar para o outro. Tá. Fazer um encontrão e ver se acha alguma coisa, oportunidade para a gente achar produtos para vocês anunciarem e começar a vender. Vai dar certo, tá bom? Tá bom. Então Beijos. tá bom. Alguém mais quer falar alguma coisa? Ô, eu quero aproveitar e falar que eu não tenho experiência com a área digital, tá? Estou buscando aí um parceiro, uma parceira, alguém que possa seguir comigo. Mas eu sou especialista em hospedagem, inclusive estou ensinando algumas pessoas a empreender nessa área. Conheci umas mulheres que se separaram e eram totalmente dependentes dos maridos, e aí já me veio uma ideia de dar aulas para esse nicho, Isso, é muito bom. tentar ajudar essas mulheres a ter independência financeira e emocional também, porque acabam voltando para uma vida, né, para o ex-marido, ou para uma vida que Sim. não queria retornar por conta da necessidade financeira. Né? Então, assim, essa mulher, obviamente, que se eles conseguirem, inclusive, cuidar da parte emocional, ter um tratamento aí com Deus, podem até retomar, né, esse casamento. Mas, enfim, a minha parte é essa, é só a parte profissional mesmo, que é ensinar a empreender, né, na área de hospedagem, né? E hoje Tanto você está atuando na Vila Mariana. Vila Mariana. Tanto na área de hospedagem, eu também posso ensinar a empreender na área de vendas de produtos usados. Então, essas mães que não tinham condições de investir dinheiro nenhum, que é o caso da Marcela em Mercado Livre, não tinha absolutamente nada, eu ensinei a vender coisas de casa, né? Então, o que você tem em casa que você não utiliza mais? Então, começa com isso, com essa grana você aumenta aí, compra outras coisas, enfim. E tá dando super certo, né? Então, mas não entendo de digital. No dia primeiro, o Pablo falou para começa, joga na internet, começa de qualquer jeito e vai melhorando. E aí eu joguei lá uma foto no dia 1º de janeiro no meu Instagram, só tem essa foto. Aí depois achei uma coisa lá um print do Airbnb, joguei lá também. Então, assim, eu não entendo absolutamente nada, e não é só que eu não entendo, mas eu não tive tempo para aprender isso ainda, né? E eu estou buscando realmente outra pessoa que já tem habilidade com isso, porque eu acho que dá para crescer mais rápido, alavancar mais rápido do que eu começar a aprender isso e parar a parte operacional aqui que eu estou. Você está no Airbnb, né? Que você faz? Estou no Airbnb, Booking, faço por fora também. Quero criar um Instagram para captar novos clientes sem passar pela plataforma. E você está esperando o quê para criar esse Instagram? O digital, mulher. Você tem Instagram? Eu tenho meu pessoal. Então, qual o problema de criar o do seu negócio? O que impede? Tem que ser uma coisa bacana, uma coisa que a pessoa entenda. Eu preciso estudar ainda, porque tem que ser um Instagram onde a pessoa olhe e entenda o que eu tô... Entenda o que é. Oi? Vamos botar isso aí para arrepiar, então. Então, tá bom. Vamos colocar isso aí para rodar, né? Pode fazer agora. Opa! Você só tem o hoje para fazer. Então é hoje, Não é a gente verdade? faz agora. Ô, Marcela, tem que se conectar ela com a Fernanda. A Fernanda lá. É mesmo, Quem que é a falou Fernanda? bem. A Fernanda é uma amiga nossa do Pará. Ela é E brava. ela já quebrou algumas vezes.
mas agora ela é Nossa, especialista nisso. se E ela dá quebrou, curso em se como não quebrou, quebrar. se quebrou algumas vezes, já ganhou pontos comigo, porque eu estava falando para uma amiga, eu fracassei em quase todas as áreas na minha vida. Né, eu fracassei na profissional, primeiro eu fracassei na espiritual, fracassei na profissional e agora fracassei no casamento. Então, assim, eu sou especialista em fracasso. Então, o que eu estou esperando para ir para frente? O que eu estou esperando para ser braba também, né? Porque Então, e aí depois do deserto vem o quê? Vem a a bonança, né? bonança, exatamente. Então, vamos começar a entrar nessa área. A gente nunca perde, né? A gente ganha ou aprende. Ou aprende. E não existe empresa sem quebrar. Existe empresa que às vezes não tem dinheiro em caixa. Só que assim, né? A gente tem que manter o nosso CPF forte. A gente tem que estar forte. A gente tem que buscar essa força, né? Para buscar o recurso. A empresa não quebra. Se for assim, então a minha empresa já está quebrada já faz algum tempo. Mas o que acontece? Eu não quebrei, entendeu? Eu tô aqui, ó, todos os dias buscando, né? Cada um. Agora mesmo, enquanto eu estava ouvindo aqui, já estava preparando a live de amanhã, organizando as coisas aqui para amanhã, tal, e ouvindo, né, o pessoal falando. Então, pessoal, se a gente não quebrar, se a gente está aqui, ó, só o fato da gente tomar a decisão de estar aqui reunido, quer dizer que a gente já está num nível superior, entendeu? É um quebra-cabeça, né? Igual quando eu comecei a ler a palavra, eu, com pouco conhecimento, né, não tinha um hábito de leitura, daí vai eu, Jorge, pegar a Bíblia, né? Até hoje eu olho assim, eu não acredito que eu consegui ler tudo isso aqui, né, no ano. Eu olho assim, antes de ler, eu falava assim, eu não vou conseguir. Só que acontece, é o mesmo que você pegar, a nossa vida é o mesmo que a gente pegar para ler uma Bíblia. Você tem que ir um pouquinho a cada dia, degustando, aprendendo. Tem muitas coisas que a gente lê aqui, falei, caramba, eu peguei uma página, não lembro onde é, que a gente tem que ler um monte de nomes. Tem que ler, acho que umas 2 páginas só de nomes. Eu falei, caramba, por que eu tenho que ler todos esses nomes? Só que acontece, às vezes a gente tem que passar por uma dificuldade na nossa vida e lá na frente a gente vai achar a resposta. Então, o que vai fazer a gente alcançar isso é a gente não desistir, né? A gente não parar. A gente não desistir, a gente não parar. Como, igual ela está falando ali, né? Que a Carla, que teve dificuldade com o casamento, eu também tive. O SPR1, ele salvou meu casamento. E você não sabe, por conta de eu estar estudando, me dedicando, e ainda não tenho o resultado que a minha família espera, a minha esposa, foi semana retrasada, você acredita que ela falou assim, não, eu quero parar, ela viu até apartamento para alugar. Só que eu falei, não, eu não vou desistir desse casamento. Eu não vou desistir. E fui, bati firme, graças a Deus a gente está bem hoje, entendeu? Então, é desafios diários, pessoal, todo mundo tem. Só que se a gente falasse, não, eu falei para ela, viu, se for pela minha vontade, eu já tinha separado, só que não. Se a gente fizer isso, a gente está indo contra o que Deus quer para nós. E sabe o que fez ela repensar? Eu falei assim, ó, se você pegar essa Bíblia, em Gênesis começa com um casamento, e lá em Apocalipse termina com um casamento. Então, por que a gente vai separar hoje? Daí a gente conversou, né, tal, e tá bem, graças a Deus, entendeu? Então, todo mundo tem dificuldade. Às vezes você vê eu fazendo live e você, nossa, o Jorge não tem problema nenhum. Tem problema financeiro, tem problema com filho. Eu tenho uma história, assim, de onde Deus esteve, né, com ela desde da hora que ela saiu aqui de casa até eu achar ela depois de 1 hora. A minha filha, esses dias, ela saiu, a gente saiu eu, minha esposa e a filha mais nova, e ela ficou em casa. Não lembro onde que a gente foi. A gente saiu. E quando a gente chegou em casa, chegamos aqui, a Grazi não estava. Ela saiu, ela foi num bar, comprou alguma bebida, alguma coisa. Pensa na menina de 15 anos que bebeu e saiu desorientada na rua, falando que ia a pé até uma cidade vizinha onde tinha uns amigos. Pessoal, ela saiu desorientada, passou a ponte, aqui a gente tem um rio, né, nas minhas costas, assim, tem um rio que passa ali, que corta a cidade. Ela passou a ponte,
E ela foi subindo o asfalto, que a cidade fica num lugar baixo, e para ir em outra cidade você tem que subir, né? Tem o asfalto é um longo trecho em declive, né? Que você tem que subir. Daí a gente procura para um lado e procura para o outro e não achava ela. E a minha esposa, eu falei para ela assim, ó, viu, a gente tem que sentar e identificar onde ela vai estar. Daí eu falei assim, ó, vamos ligar para os amigos. Começou a ligar para um, ligar para outro, e através dos amigos conseguimos saber onde ela estava. Daí a minha esposa falou assim, viu, amor, ela tá... Eu falei com um amigo dela, e agora faz uma meia hora, na hora que ela conversou, ela estava passando a ponte em direção a outra cidade. Eu olhei para minha esposa e falei assim, viu, faz meia hora. Se ela está indo para lá, então ela vai estar em tal lugar. Eu fiz a conta, né? Certinho, né? Eu tenho essa habilidade por conta de correr, por conta do meu trabalho. Tipo, eu sei que se eu subir caminhando até o lixão lá, que é um lugar mais alto ali, para depois pegar uma descida, eu falei assim, ó, daqui lá é meia hora caminhando. Ela vai estar lá. Gente, eu peguei o carro e eu saí e só fui pedindo para Deus, assim, Deus, eu sei que o Senhor está junto com ela, eu sei que o Senhor está protegendo, eu sei que eu vou achar ela bem. Pessoal, quando eu cheguei lá em cima, eu vi a minha filha de longe, ela assim, com os braços abertos, pedindo carona, com os braços abertos no meio do asfalto. A única coisa que eu fiz foi pegar e eu lembro certinho, se eu fechar o olho, ela de braços abertos, eu abraçando ela assim, e falando para ela, filha, tá tudo bem. Não fiquei questionando, sabe, por que ela fazendo. Eu falei assim, não, ela tá salva, independente do que você fez, você tá aqui comigo, tá bem. E eu vi a mão poderosa de Deus ali, desde a hora que ela saiu aqui de casa até onde ela estava lá. Entendeu? Então, foi, assim, muito forte. Foi como que eu posso explicar, assim, um sentimento de que Deus realmente, né, está conosco a todo momento. Principalmente quando a gente busca. E foi fundamental, né, essa decisão de eu ler todos os dias. Eu sei que ele estava me preparando, né? E hoje a minha filha está bem, né? Nunca mais fez isso. Nossa, Deus guardou ela, né, Jorge? guardou. Eu lembro E no dia olha, seguinte, você contando o que tinha acontecido, você aham. estava bem abalado. Você tinha ido num negócio de vôlei da mais nova, né? Ah, é verdade, verdade. Você Eu nem tinha ido no lembrava. negócio, no campeonato, e aí a mais velha não quis ir. Eu lembro disso. Mas o Senhor é Pessoal, foi, maravilhoso assim, e Ele guarda. foi Ele uma guarda. experiência, assim, nossa, surreal, viu? Né? Surreal. Fala, Mairã. Você levantou a mão aí? O microfone está desligado, tá? Tá, é ainda da primeira vez. Eu não consegui tirar a mãozinha aqui. Então, abaixo que tá. Tá, obrigada, Mar. Andréia, você vai falar ainda? Tá com a mãozinha levantada também. Olá, quero falar sim, falar com a Carla. Oi, Carla, saudade, foi um prazer te conhecer. E você repetiu diversas, muitíssimas vezes, e eu não consigo deixar escapar nunca na minha vida, quando alguém fala muito sobre essa maneira e desse jeito, porque é muito importante a gente ressignificar a mentalidade e o comportamento para acessar mais rápido a nossa identidade. E a identidade, ela é acessada todos os dias, de forma às vezes muito simples e cotidiana, porque a gente precisa criar uma mentalidade vencedora. Nós somos vencedores, mas às vezes não nos vemos como. Todos nós temos a identidade de vencedores, porque somos a imagem de Cristo. Não tem como dar falha. A gente não tem falha, a gente não tem fracasso, né? Estamos aqui como seres espirituais vivendo uma experiência humana, assim como o próprio Cristo chorou quando perdeu um amigo, ainda que ele mesmo foi lá e ressuscitou depois, mas isso não impediu ele de chorar. Então, enquanto corpo, enquanto estamos aqui, vamos passar por emoções e sentimentos que esse corpo nos traz como desafios diários. Então, as nossas maiores lutas são simplesmente conosco mesmo.
Por que que é somente com a gente? Porque quando a gente consegue acessar essa identidade potente que existe em todos nós, que ninguém aqui é melhor do que ninguém, todos somos a imagem do Pai. Porém, ele nos fez com uma individualidade, e por isso temos digitais diferentes. O problema é quando a gente quer olhar para fora, e aí ao olhar para o outro e tentar se comparar com o outro dentro de um padrão humano, dentro de um padrão que foi feito para controlar, para manipular, para diminuir a identidade de Deus, a essência, né? Nós estamos aqui sempre para ir na contramão do que tudo isso é ensinado na comunidade, na sociedade. A sociedade, ela não foi constituída para honrar e glorificar a Deus. Ela foi constituída para destruir a imagem de Deus em nós, e por isso a degradação humana. Porque não tem nada que fere mais ao você olhar para o outro e ver a própria destruição. Então, por isso que desde criança, minha mãe disse que com 4 anos eu já dava conselhos para ela, muito precoce, eu vim com um amor muito grande pela humanidade, pelo ser humano. Então, eu não vejo política, eu não vejo religião, eu não vejo nem corpo, gente. Eu não vejo homem e mulher, porque espírito não tem sexo. Nós somos espírito. Nós somos a imagem de Deus, né? Então, você repetiu, mas muitas, muitas, muitas vezes mesmo. Eu fracassei, eu fracassei, eu fracassei. Eu vou te dizer agora, Carmen, em nome de Jesus, você nunca fracassou um dia, mulher. Você aprendeu todos os dias. Você se descobriu, você encontrou os seus limites, você superou os seus limites, você descobriu a vulnerabilidade, você aprendeu como lidar com a vulnerabilidade, você aprendeu a lidar com os sentimentos para que, dominando eles, você possa ter autoridade para orientar e ajudar outras pessoas que estão passando pelas mesmas dores que você já viveu. Então, nunca, nunca, nenhum de nós devemos nos olhar como fracassados. Se alguma coisa fugiu dentro daquilo que você colocou como padrão, como objetivo, simplesmente diga: eu irei pegar isto daqui e transformar em bênção na vida de alguém. Eu vou multiplicar esse ensinamento para alguém. Eu vou explicar sobre como sair desta dor para alguém. E a vida é assim, ela é feita de experiências. Nós estamos aqui para nos experimentar, experimentar o convívio com outros, experimentar os sentimentos. Tantas coisas eu já passei na vida, por exemplo, eu sempre tive uma personalidade muito forte, então sempre tive muita dificuldade de entender quando as pessoas falavam mulher sexo frágil. Eu falei, mas que sexo frágil é isso? Porque eu sempre me vi tanto conectada com o pai que eu nunca vi essa fragilidade em mim, por exemplo. Eu falo assim, como assim? Se tudo que eu faço vem dele, é para ele, é para ele. Então essa fraqueza nunca esteve em mim. Eu tive uma mente fraca ou me vi fraca. André, mas você já passou dificuldades? Todas que você já imaginar. Mas a gente precisa experimentar para entender a dor do outro, para se colocar no lugar do outro, para ser altruísta, para compreender que nós nunca seremos perfeitos. Estamos aqui vivendo uma expansão em nós e para o outro. Estamos aqui para glorificar o reino. Então, nunca mais repita nada que seja depreciativo em relação a você. Porque você é a imagem e semelhança de Deus. É uma mulher valorosa. Você é rica em tudo que Deus colocou em você. É só acessar o que aconteceu. E o que a humanidade tenta nos limitar, dizendo que fracassamos nisso, naquilo, nisso, naquilo, quantas pessoas se tornaram bem-sucedidas em suas missões e propósitos quando elas experimentaram a sua dor mais profunda?
Não tem como expandir sem passar pela dor. A dor é a trajetória, faz parte. Então, por isso que quando eu vejo a dor, por isso quando eu vejo a aparente humilhação, o aparente fracasso, né, como a palavra de Deus diz, né? O que pode te afastar do amor de Deus? A vergonha, a perseguição, a humilhação, a injúria, o que pode te afastar do amor de Deus? Quando vem essa palavra para nós, tudo isso que você experimentou, isso pode te afastar de Deus? Ou isso pode te expandir em Deus? Ou você pode agradecer a Deus, obrigado, porque quando eu experimentei essas dores, o Senhor esteve ao meu lado. O Senhor me tirou do buraco. Eu experimentei a dor, esses sentimentos, mas eu estou aqui agora, olha. Eu estou retomando. Você já pode ensinar para pessoas como sair do luto, da dor e de experiências aparentemente fracassadas. Pra você ter ideia, eu já fiz coach esportivo com lutadoras de MMA e jiu-jitsu, e quando minhas atletas perdiam, eu dizia para elas: quando vocês perderem, vocês terão perdido somente para vocês mesmas. E ao invés de ficar triste ou decepcionada porque não saiu com o resultado que você esperava, analisa o que você poderia ter feito de melhor e faça da próxima vez. E tá tudo bem. A gente não tem que focar. Ah, não saiu como eu queria. Ok, tá tudo bem. Nem tudo sempre vai sair como a gente quer. Mas isso faz parte do aprendizado. A gente está aqui para aprender todos os dias, a gente vai estar aqui para aprender. Aprender, 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 faz parte, faz parte. Estaremos sempre aprendendo, sempre ensinando, sempre aprendendo, sempre ensinando. É isso a vida. Então, se ame e nunca mais permita sair dos seus lábios, que foi criado para profetizar bênçãos, vitórias e conquistas, glorificar o teu Pai e a tua vida. Palavras que depreciem quem Ele criou com tanto amor e zelo. Deus te ama e Ele te criou do jeitinho que você é. E tudo que você almeja alcançar e você acha que ainda não alcançou, você irá alcançar. Tenha só paciência. Existe o tempo certo para todas as coisas. Nem sempre a gente está preparado para a próxima etapa, porque às vezes ela está maior do que aquilo que a gente vai absorver na hora e vai desperdiçar. Então Deus segura. Ele está respeitando o seu tempo. E por isso que eu procuro acelerar o meu tempo em mim. Falo, Deus, se é para aprender a vulnerabilidade, eu vou aprender logo. Se é para lidar com a humilhação, me humilha logo que eu quero sentir logo essa experiência e vou sair disso. Se há escassez, então eu vou experimentar logo isso e já vou sair disso. Então tudo que eu tiver que experimentar, eu vou experimentar, Senhor. Porque eu vou poder dizer para o meu irmão como é que foi viver aquilo. Eu vou poder glorificar que eu passei e saí, ele vai sair também. E é só para isso que a gente passa por dificuldades. Não é porque a gente está em pecado, ou porque a gente não está em merecimento. Olha para Jó. Jó não estava em pecado. Era uma expansão da intimidade dele com Deus, era uma relação, era um processo de expansão dele com Deus. Então, não deixem que nada nem ninguém nos acuse, nem a gente mesmo, né? É sempre ter momentos com o Pai, colocar diante dele o que eu preciso aprender, o que eu tenho que fazer. E vamos em frente, cuida de mim. O que eu não entender, me ensina. Eu sempre oro muito, Deus, cala a voz do meu eu. Cala a voz do inimigo. Me ajude, Senhor, a ouvir somente a sua voz. Repreenda todo espírito de engano, de mentira, de calúnia, de limitação. E que os meus olhos sejam os teus olhos, que o meu falar seja o teu falar, que o meu olhar seja o teu falar, que o meu agir seja o teu agir. Que onde eu colocar a planta dos meus pés, o Senhor me dê como herança. Que haja luz, que eu salgue. E se a gente pedir isso todos os dias, quando a gente procurar quem somos,
a gente vai encontrar Deus em nós. E aí a gente vai entender quem realmente a gente é. Ele sempre esteve lá. É só a gente olhar para dentro e tomar posse daquilo que está escrito na palavra, que está dito através de tantos irmãos e de tantas pessoas e de tantas mentorias, de tantos profissionais. Eu sei que parece desafiador e quase impossível, mas é tão simples a gente acessar a nossa identidade. É muito simples, eu posso garantir para vocês. Eu encerro aqui, mas eu precisava compartilhar isso porque que fique para todos nós essa experiência de não permitir que nem ninguém externo e nem a gente mesmo venha depreciar a criação de Deus tão preciosa que somos nós. Todos somos muito especiais e amados. Eu amo vocês. Encerro aqui, gente. André, obrigada pelas palavras, gratidão mesmo. Nós precisávamos ouvir isso, tenho certeza que cada um aqui precisava ouvir isso. O Senhor proporcionou esse tempo aqui, de cada um lugar do país, do mundo, né? Do mundo. E Ô, nos Marcela, uniu só uma nisso. palavrinha bem rapidinho, eu Pode esqueci de falar. falar, e eu comentei, né, que tinha acontecido aqui comigo, aqui com a minha esposa, e sabe onde ela está hoje? Ela não está aqui em casa, ela está servindo para um casamento. Ela está de cerimonialista lá. Olha aí, tá vendo? E ela, tipo, segundo final de semana que ela vai, né, tá ajudando a prima dela, e pensa que ela gostou, e ela já tá pensando em se especializar nisso, e, nossa, é uma Ou ajuda seja, grandiosa no casamento. o inimigo queria destruir o casamento e, na verdade, ela vai trabalhar com isso ainda. Quem sabe, né? Sim, não, já está, Quem né, sabe? já está trabalhando, né, ela vai ter um É, retorno financeiro para isso, então, e nessa analogia, nós somos a noiva de Cristo, né? Nós somos a noiva de Cristo e Ele quer nos adornar, Ele, Ele cuida de nós, Ele nos protege. Muitos aqui podem até estar no deserto, mas o Senhor está contigo e, e nós sabemos que temos que sempre buscar na fonte para saber qual que é esse caminho, né? sabe uma coisa que eu vi de uma pessoa que tem muito conhecimento? Ela falou assim, Deus, ele não, na verdade, ele não quer, você sabia? Na verdade, ele já quis lá Já. atrás. Ele já quis. Então a gente fala assim, Ele ele é quer. Não, ele atemporal, já na quis. verdade. Então é que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Ser Ele obediente. ele não tem o negócio do tempo, né? Aham. Mas é isso, gente. Vamos finalizar aqui. Quero falar que eu estou à disposição para quem precisar conversar ou quiser me chamar lá no WhatsApp. Vou estar dando início na próxima turma semana que vem. Eu não consegui encerrar essa por conta que eu faltei um dia para ir para a casa do Matheus. E aí faltou uma aula, ainda tenho que terminar essa aula, mas eu já vou dar início semana que vem na próxima aula. E, e é isso. Se alguém precisar de alguma ajuda, pode me chamar. Eu vi que vários de vocês colocou o arroba aqui. O que eu digo para vocês, vamos nos conectar, porque a gente não consegue chegar a lugar nenhum sozinho, né? Precisamos dessa ambiência, dessa conexão, para nos ajudar mesmo, né? É sobre isso. Network, que é isso que vai levar a gente para um próximo nível, né? Gratidão e bom final de semana para vocês. Gratidão para cada um aí. Tira o Deus print. abençoe. Tira o print de todo mundo, abre a câmera. Ah, todo mundo abre a câmera aí para a gente fazer um print, Fazer um print bem fazer um bonito aí, ó. filminho, dar um sorrisinho aí, gente. Aí, ó. Aqui, essa aqui foi a aula secreta que a gente fez aqui nesse sábado. Gratidão por cada um. Deus abençoe e bola para cima. Amém, amém. Gratidão aí a todas por esse Gratidão, momento. gente. Até mais, Deus gente. Deus abençoe. abençoe, viu? Prazer. Até mais. Deus abençoe. Gratidão. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Tchau, Nilza. Deus abençoe.